Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco narra, e é muito conhecida a história do Máscara de Ferro, um espírito que no século XVII, por volta de 1600 e pouco, que Divaldo magoou ele muito, que fez ele muito sofrer, né, que feriu ele muito, que prejudicou ele muito, e durante os séculos esse espírito nunca esqueceu, e quando encontrou, não reencarnou, resolveu não reencarnar, ficar rebelde, e quando encontrou Divaldo no plano físico, agora reencarnado, começou a perturbá-lo no início da sua mediunidade, era a desagregação, eram os sofrimentos mais variados, eram os transtornos mais variados. O que é que aconteceu? Nesse sentido, em alguns momentos, Divaldo foi impulsionado pelo suicídio, motivado pelo Máscara de Ferro. Né? Há um episódio conhecido de ele ter acordado como era um médium, né? A obsessão é um relacionamento mediúnico. E o médium, que é muito ostensivo, que é muito intenso, que é muito sensível, é mais sujeito à obsessão. É claro, se é mais sujeito a contato com os guias, é mais sujeito também à obsessão. E Divaldo acordou num transe hipnótico, sendo como se o obsessor tivesse incorporado, estava incorporado mesmo. Ali, sem ter noção, foi e se atirou no mar. Se atirou nas águas de um mar. E ele não sabia nadar. E quando se atirou no mar, aí ele acordou do transe, estava afogando-se, induzido pelo Máscara de Ferro. Só que Nilson de Souza Pereira, o seu primo, amigo, irmão, e que é um dos fundadores da Mansão do Caminho, já desencarnado, correu atrás, percebeu a ausência dele, correu atrás e se jogou, talvez influenciado pelos benfeitores espirituais, e se jogou e salvou Divaldo dessa ocasião. Mais tarde também Divaldo, ou melhor, antes Divaldo, também induzido por ele, que aparecia a ele dizendo, venha, se jogue, do elevador Lacerda aqui em Salvador. Esse caso é retratado até no filme de Divaldo, que lançado agora recentemente, e que ele quase se jogava, se não fosse a sua irmã Nair, que havia se suicidado anos antes, que apareceu do mundo espiritual, quase 30 anos depois do suicídio. Ela havia se suicidado porque o marido havia tido uma experiência extraconjugal, ela descobriu, ela era muito temperamental, não aguentou e acabou optando pelo suicídio, ingerindo veneno, mercúrio, cianureto, etc. E apareceu no mundo espiritual 30 anos depois, com as marcas dilaceradas na narina, na garganta, destruído pelo veneno, dizendo, veja, meu irmão, como eu estou, veja como eu estou, olha a minha situação, olha a minha ocorrência de agora, olha como eu me encontro no mundo espiritual, sofrendo esses anos todos com as marcas do suicídio. Mais tarde ela reencarnaria, diz Divaldo, como uma menina que reencarnou com lábio leporino e com problemas digestivos e respiratórios, que são as sequelas do antigo suicídio, viveu pouco tempo, desencarnou, para mais tarde voltar, reencarnar, aí já com um corpo saudável, depois de ter superado essa expiação fruto do suicídio, que acontece muito, embora não seja todos os casos, acontece muito em casos em que a pessoa se suicida. A própria Ivone Pereira escreveu isso na obra Memórias de um Suicídio. E aí ela aparece no mundo espiritual e fala isso para Divaldo se emociona com aquilo, porque estava sendo induzido pelo Máscara de Ferro a se jogar. O Máscara de Ferro aparecia e disse, venha, se jogue que todos os seus problemas vão acabar, você vai descansar e eu vou carregá-lo, vou pegar você para mim e vou levá-lo. E ele, induzido por aquela mente que estava movida por muita vingança no coração, quase optou pelo suicídio. Não fosse a sua irmã Naí que apareceu. Talvez a Naí apareceu influenciada por Joana de Ângeles e pelos benfeitores espirituais que queriam, na verdade, dar uma lição a Divaldo viva em relação ao suicídio, uma lição forte que seria diferente se Joana aparecesse para ele. Era melhor que aparecesse a própria irmã com os efeitos do suicídio 28 anos depois da tragédia do suicídio.